Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, onde eu farei a correção da questão 10. Está representada ao lado a trajetória percorrida por um raio de luz que passa do ar meio 1 para um meio mais refringente. Então vamos tentar interpretar o significado dessa frase. Tem um raio de luz que passa de um meio 1. Esse meio 1 que eu estou mostrando aqui para vocês é o ar. Ele sai do ar e vai para o meio mais refringente. Quando ele vai do menos para o mais refringente, ele encontra mais dificuldade. Então, mais dificuldade, ele fica mais apertadinho o espaço dele. Então, ele vai ficar mais próximo da normal. Então, em vez dele seguir esse caminho aqui, ele se aproxima da normal. É dada a distância OP, conforme vocês podem observar aí, que é igual a 10 centímetros. Essa distância aqui é dada como 10 centímetros. E RS é 8 centímetros. E esse pedaço aqui é dado como 8 centímetros. Ele pede qual é o índice de refração do meio 2 em relação ao ar meio 1. Como eu quero o índice de refração do meio 2, que eu vou chamar de N2, em relação ao meio 1, que é o ar, eu já sei qual é o índice de refração do meio 1. Do meio 2 eu não sei, do meio 1 é 1, que é o ar. Então, na verdade, para que eu ache o que o exercício está pedindo, eu tenho que achar o índice de refração do meio 2. Ó. Eu quero descobrir isso daqui. Se vocês observarem aqui, eu tenho um triângulo. Observem bem, vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo aqui eu tenho esse lado que é o OP. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Outra coisa importante, quando esse raio luminoso que eu estou mostrando aqui para vocês bate para sair do ar e entrar no meio 2, com a normal, que é essa daqui, ele forma um ângulo de incidência. Então aqui eu tenho o ângulo de incidência. Eu sei também que OP foi dado e OP vale 10 centímetros. Quando eu desenho outro triângulo, o triângulo que está embaixo, conforme vocês podem observar, eu tenho esse lado, eu tenho esse lado, tenho esse lado. Nesse outro triângulo fica fácil a gente verificar que RS, que é essa medida aqui, é dada como 8 centímetros. Quando ele sai do meio 1 do ar e entra no meio 2, com o anormal ele forma um ângulo que a gente chama de ângulo de refração. Tá aqui. Outra coisa importante que vocês podem observar é o seguinte, esse pedaço que eu vou mostrar aqui de outra cor para vocês é igual nos dois, ó. Isso daqui sai do meio da circunferência e vai até a ponta da circunferência, isso é chamado de raio. E aqui também eu tenho que sai do meio da circunferência e vai até a borda da circunferência, até o ponto S, também é chamado de raio. Todo raio em uma circunferência tem a mesma medida. Então, eu sei que aqui, esse cara também é raio. E eu sei que esse daqui, que está de roxo, também é o raio. Se vocês jogarem na fórmula do Snell-Descartes, colocarem lá na fórmula bonitinho, ó, N1 vezes o seno de incidência é igual a N2 vezes o seno de refração, observe que a gente pega. N1 vezes o seno de incidência. Incidência é esse ângulo, é o ângulo que ele está entrando. Então, eu vou usar esse primeiro triângulo com a medida do OP. Quando ele entra nesse meio, ele está no ar. O índice de incidência do ar, de refração do ar, é 1. O seno de incidência
O que é seno? É a medida do cateto oposto é 10, sobre a medida da hipotenusa. A hipotenusa que é R. Então, é só você colocar aqui 10 sobre R. É igual o meio 2. Meio 2 é o que eu quero descobrir. Ó. Qual é o índice de refração do meio 2? Então, eu quero saber o valor do N2 vezes o seno de refração. Se você aplicar seno de R aqui nesse triângulo, vamos ver o que sai. Ó. O R olha para o 8, que é o cateto oposto a R, e esse cara é a hipotenusa. Então, eu tenho 8 sobre R. Brincando aqui nessas contas, ó, 1 vezes 10 sobre R é 10 sobre R. N2 vezes 8 dividido por R é 8 vezes N2 dividido por R. Em uma igualdade, quando nós temos R de um lado e R do outro, a gente cancela os R. Ó. Então, vai ficar que 10 é igual a 8 vezes N2. E N2, quem vai ser? O 10 dividido por 8. Se eu simplificar o 10 dividido por 8 aqui, ó, vai ficar N2 igual a 5 quartos. Tá aí. Esse é o índice de refração do meio 2.